Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo para a gente começar nosso mês de fevereiro. Nós vamos para mais um Drops focando novamente no universo da saga Mega Man X. O nosso foco é o jogo Mega Man X7, falando da sinopse e também dos antagonistas, os membros do Red Alert, uma organização clandestina de vigilantes que também se tornou outro dos rivais dos membros dos Maverick Hunters, e também trazendo um novo personagem lutando ao lado de X e Zero para defender o universo mais uma vez, que ainda se recuperava de muitas guerras Mavericks. Então chega junto que nós vamos começar falando de mais um vídeo focado no universo do nosso querido robô azul. Então, sem mais delongas, vamos nessa! E eu começo o nosso Drops falando da sinopse do jogo. Se passa em um futuro em que humanos e máquinas viviam em paz e harmonia. Porém, em meio disso tudo, muitas guerras Mavericks envolvendo Sigma, que antes era um comandante, um repórter comum respeitado pelo mundo, se tornou uma entidade conhecida como Sigma Vírus. E o universo inteiro ainda se recuperava das cicatrizes desde a queda da colônia espacial Eurásia e desde o ocorrido do fenômeno Nightmare. E com isso, os seres humanos tiveram que viver no subterrâneo até que tudo na superfície voltasse a ficar calmo. Porém, todas essas esperanças acabaram frustradas e muitas atividades Mavericks e operações criminosas acabaram aumentando desde que X pediu o desligamento da sua organização, desistindo da luta como sua aposentadoria para poder buscar ideias diplomáticas de buscar a paz e a harmonia que não envolvam violência. Mas então, com tudo isso, as atividades dos Hunters acabou caindo de produção. E em meio dessa confusão que estava acontecendo, uma nova organização totalmente diferente dos Hunters acabou surgindo para aproveitar esse momento, enquanto o Hunter Azul pediu desligamento, não aparecendo mais em suas missões para poder resolver todos os problemas que os Mavericks estavam causando pela cidade. E essa nova organização que surgiu para tomar o lugar dos Maverick Hunters era conhecida como Red Alert, uma organização clandestina de reploids vigilantes não autorizada pelo governo, que surgiu como uma alternativa comparável ao dos Maverick Hunters. Liderados pelo seu líder chamado Red, eles acreditam que a justiça deve ser feita a qualquer custo, mesmo que isso signifique agir fora da lei e muito menos por ordem do governo. E durante algum tempo, esse grupo ajudou a manter a ordem na superfície, mas até que algum tempo acabou agindo de maneira muito violenta e de forma extrema, o que levaram eles a serem vistos como criminosos, a grande ameaça da humanidade. E no meio dessa situação, um reploid desconhecido e totalmente misterioso chamado Exo, que pertencia antes a essa organização, fugiu e uniu forças com X e Zero para impedir que esse grupo causasse mais problemas. E esse jovem reploid chamado Exo possui uma habilidade única totalmente diferente de reploid que nunca foi vista por ninguém e muito menos um ser humano. Ele é capaz de copiar formas inimigas como um disfarce para evitar de ser conhecido por qualquer inimigo. E ele fugiu do Red Alert porque ele passou a perceber que estava se sentindo totalmente usado para métodos absurdos, e que ele confessa aos Hunters que a sua organização não agia dessa maneira. Por isso, quando ele percebeu que estavam agindo de maneira totalmente anormal, ele decide escapar. E então, Red declara guerra total aos Hunters, iniciando uma série de confrontos com seus membros para poder mostrar quem é a única organização mais forte que existe, com a capacidade de poder assumir o controle de defender a raça humana e os reploids para que a Terra tenha paz e harmonia num único universo só. E agora, apresentando os membros do Red Alert, é lógico que eu vou começar com ele, o líder, Red. Por sendo uma personalidade carismática, ele era muito orgulhoso e leal ao seu membro, e ele enxergava a Exo como se fosse quase para ele um filho adotivo. E depois que ele o traiu, o que resultou a fuga do seu melhor amigo, ele acabou tendo sua queda emocional alimentada pela manipulação de um misterioso professor que ordenou que ele e o seu membro entrassem em conflito com os Maverick Hunters, e possuía um senso distorcido de justiça que acreditava que o fim de lutar contra os Mavericks justifica os meios de trazer a paz no mundo.
E agora, apresentando os vigilantes, temos o grande Soul Stone Kong, um dos membros mais inteligentes, com a personalidade honrada e disciplinada, com a postura de um guerreiro que lembra muito um cavaleiro medieval, e valoriza a força e respeito acima de tudo, e reconhecendo qualquer adversário como se fosse um oponente fiel para ser o seu rival, reconhecendo que eles também são mais fortes do que ele. E ele enxerga as batalhas como maneiras ritualísticas, o que não aparenta ser visto por ele como uma violência gratuita. Torneio do Tônio. Esse Reploid estranho possui uma personalidade teatral e excêntrica, e ele age como se fosse um dançarino enlouquecido e fora de controle e sempre exagerado, e parece não levar nada a sério quando ele está lutando, mas é imprevisível e totalmente perigoso. Splash Warfly. Esse Reploid cavalo marinho possui uma personalidade fria, calculista e profissional, e também ele era um dos membros que não confiava no Axel antigamente, já que ele o enxergava como um membro totalmente indigno de fazer parte da equipe, e também isso também já resultou em uma briga entre eles dois há muito tempo. E ele age como se fosse um assassino de elite, sem emoção aparente, e parecia também não mostrar nenhum sentimentalismo por outros. E é focado em eficiência e precisão, principalmente quando está lutando, o que torna ele um Reploid muito perigoso. Flame Reinhardt. A hiena mecânica possui uma hiperatividade tão forte e mentalmente perturbadora, repete frases e ri sem controle e demonstra comportamento errático, e representa o seu lado mais descontrolado, e era considerado um dos mais perigosos do Red Alert. Range Crowrank possuía uma personalidade astuta, sarcástica e provocadora, e esse corvo mecânico ele gosta de testar seus inimigos psicologicamente quando está lutando, e tem um ar de mercenário que se diverte com o caos para poder surpreender seus inimigos atacando eles pelo ar quando está voando. Radborski. Esse Reploid javali é um porco selvagem furioso que, quando é provocado, ele fica irritado facilmente. Ele age por maneira impulsiva e competitiva e obcecada por velocidade máxima, e age como se fosse um corredor rebelde que vive por adrenalina e não pensa muito antes de agir quando ele vai atacar seu oponente, não importa se ele for provocado ou se for mesmo incomodado, ele também fica furioso e vai sempre falando de maneira muito brava e também vai atacar seus oponentes de maneira violenta. Snipe Anteator. Esse Reploid misterioso possuía uma super inteligência totalmente desconhecida e era silencioso e analítico. Ele podia também se filtrar em mundos virtuais para poder estudar a mente de qualquer Reploid que ele via em sua frente. E age como se fosse um caçador paciente, observando antes de atacar, e era um dos membros mais profissionais do Red Alert. E por último temos o pequeno Vanishing Kangaroo. Possuindo uma personalidade infantil, barulhenta e temperamental, depende muito do seu Ride Armor, como se fosse quase um brinquedo favorito para ele, ou seja, um canguru mecânico gigante que ficava em uma bolsa. E ele era visto como um canguru filhote mecânico, e a sua Ride Armor, que era um canguru gigante, é como se fosse uma mãe para ele. E alterna entre bravura exagerada e insegurança. E ele lembra muito um lutador de boxe que gosta de lutar com o oponente quando ele vê um oponente totalmente à sua altura, não importa se for grande ou pequeno, ou se for mais forte ou fraco, ele gosta de se divertir batalhando como se estivesse em um ringue de luta livre, ou até mesmo num ringue de boxe. E apesar desse conflito ter sido declarado por Red contra os Hunters, ficou óbvio que seu grupo estava na verdade sendo manipulado por uma figura sombria e misteriosa chamada de Professor. E esse tal Professor era ninguém menos que a reencarnação do mal, Sigma, mais uma vez usando uma organização como parte de seus planos para destruir os Maverick Hunters de uma vez por todas e dominar o mundo jogando na escuridão, para poder eliminar a humanidade e trazer as máquinas para governar o universo inteiro. Mas isso tudo acabou não dando certo, já que X, retornando ao campo de batalha junto de seu parceiro Zero e seu novo companheiro Axel, eles conseguem dar um fim aos planos de Sigma e despachando o Red Alert, infelizmente dando um fim trágico ao pobre inocente Red, que estava infelizmente sendo manipulado por Sigma junto dos seus companheiros, que também tiveram um fim totalmente garantido. E mais uma vez, os Maverick Hunters vencem a pátria e salvam o mundo mais uma vez. É isso aí, pessoal, esse foi mais um Drops aqui no meu canal, espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ouvir mais do universo de Mega Man X aqui no nosso conteúdo,
comente aqui embaixo, curte o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!